Olá, bom dia para você. Eu sou o pastor Alberto Júnior e estamos começando mais um momento de meditação, de reflexão, de oração. E que bom ter você aqui conosco todos os dias. Hoje é dia 12 de agosto, quarta-feira. E a nossa meditação, ela tem como título A Armadilha da Arrogância. E o nosso texto se encontra em Tiago, capítulo 4, no verso 16, que diz assim: Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. E a meditação então inicia da seguinte forma: Se os homens pudessem enxergar um momento para além do horizonte da visão finita, se eles pudessem ter um vislumbre do eterno, toda a boca com seu orgulho se calaria. Olha só que interessante, se nós pudéssemos enxergar além, se nós pudéssemos ver as coisas eternas, nós iríamos presenciar, iríamos entender que não adianta sermos orgulhosos, porque nós não somos nada, absolutamente nada sem Deus. E é isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Quando elas vivem uma vida de orgulho, uma vida onde elas buscam cada vez mais as coisas erradas deste mundo. E como cristãos, o orgulho não deve fazer parte da nossa vida. E a meditação continua. É um orgulho ímpio que se deleita na vaidade das próprias obras, que se ensoberbece das excelentes qualidades de alguém, buscando fazer com que outros pareçam inferiores a fim de exaltarem o eu, reivindicando mais glória do que o frio coração está disposto a dar a Deus. Infelizmente, muitas pessoas deixam o orgulho prevalecer na vida e muitos eles acabam diminuindo as outras pessoas para querer dizer que é alguma coisa, para querer alimentar esse orgulho. E a meditação diz assim, olha, os discípulos de Cristo atentarão à instrução do Mestre. Ele nos ordenou amar uns aos outros assim como nos amou. O amor se regozija na verdade e não estabelece comparações invejosas. Quem possui amor, compara somente seu próprio caráter imperfeito com a amabilidade de Cristo. Não há religião na entronização do próprio eu. Aquele cujo alvo é a glorificação própria estará destituído daquela graça que somente ela pode torná-lo eficiente no serviço de Cristo. Quando são tolerados o orgulho e a complacência própria, a obra é arruinada. O menor dever cumprido com sinceridade e desinteresse é mais agradável a Deus que a maior obra quando manchada pelo egoísmo. Olha que interessante. Então, quando nós servimos a Deus, nós precisamos servir de todo o nosso coração, precisamos abrir o nosso coração a Deus, precisamos ser sinceros, verdadeiros. E a meditação diz que isso é mais agradável a Deus do que a maior obra que nós podemos fazer focados no egoísmo, né? Então, o egoísmo, o orgulho, são coisas que o cristão ele deve evitar. Ele deve cada dia mais ir até Jesus, aprender de Cristo, depender de Cristo, e a nossa vida vai sendo transformada, ela vai sendo mudada, o nosso caráter vai sendo semelhante ao caráter de Cristo Jesus. E a meditação diz assim, olha, todo aquele que enaltece a si mesmo remove o brilho de seus melhores esforços. Não é cabível nos vangloriarmos de algum mérito. Então, por mais que nós tenhamos méritos, qualidades, habilidades, nós não podemos nos vangloriar em relação a isso. A nossa atitude deve ser uma atitude de humildade, de serviço, de entrega, de dedicação completa à obra de Deus. E eu pergunto para você, você tem se dedicado a Deus? Você tem se orgulhado? Você tem valorizado o seu próprio eu? Ou você tem se colocado de lado e colocado Deus como centro das suas escolhas, das suas decisões? O nosso desejo, ele precisa estar em conformidade com a vontade de Deus. O orgulho que às vezes a gente precisa cada vez mais abandoná-lo, deixá-lo de lado, e nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, precisamos colocar a nossa vida completamente nas mãos do nosso bom Deus. E a meditação termina
com o Salmo 138, no versículo 6, que diz assim: O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes, os soberbos, ele os conhece de longe. Então nós podemos ver aqui que Deus conhece todas as pessoas. Deus conhece os humildes, conhece os soberbos, Deus conhece o ser humano e Ele sabe exatamente o que está dentro do nosso coração. E eu pergunto para você, o que está no teu coração hoje? Você tem se colocado, você tem se lançado nas mãos de Deus? Que o nosso desejo, que a nossa oração seja de ser cada dia mais semelhante a Cristo Jesus. E agora, chegou o nosso momento especial da oração do dia, aquele momento que nós abrimos o coração a Deus, que nós expressamos os nossos pedidos de oração para Deus. Então vamos lá, vamos ler os pedidos de oração de hoje. A Beatriz Natalice diz assim: Bom dia, pastor. Peço oração por minha família e por minha filha Emanuela. Ela está no início da gravidez e está muito enjoada. Não está conseguindo nem sair da cama. Por favor, me ajude em oração por minha filha. Beatriz, estaremos orando por sua filha Emanuela, tá bom? Ela está no período gestacional e estaremos orando por ela, pela gravidez, pelo nascimento da criança e para que ela fique bem para a honra e glória de Deus. A Roseneide Honorato: Peço oração por meu esposo que vai trabalhar de moto e eu fico muito preocupada. Roseneide, estaremos orando por seu esposo, tá bom? Deus estará cuidando dele, pode ter certeza disso. A Nilda Cardoso: Bom dia, pastor. Tenho um pedido especial. Peço por minha fé e também para compartilhar a mensagem divina. Nilda, vamos estar orando, tá bom? Vamos estar colocando aqui o seu pedido de oração nas mãos do nosso bom Deus. A Bianca Carmona: Peço oração por minha família, meus filhos Guilherme e Júlia, meu esposo Edivaldo e por minha madrinha Edna, que está com câncer no intestino. Que Deus restaure a saúde dela e que seja feita a vontade de Deus. Bianca, estaremos orando pelos seus pedidos de oração, tá bom? Estaremos colocando os seus pedidos de oração nas mãos do nosso bom Deus. A Ana Cardoso, ela pede oração por uma causa na justiça e ela pede oração também por sua mãe. Ana, estaremos orando, tá bom? Pelo seu pedido de oração de modo muito especial. A Jailda Oliveira: Bom dia, pastor Alberto Júnior. Deus cuidando de tudo e de todos nós. Amém. Eu peço oração por meu filho Gutenberg, minha irmã Jocilene, todos da minha família. Peço também oração pela Shirley, que continua em tratamento contra o câncer. Deus continue nos guiando por seus caminhos. Amém, Jailda. Estaremos orando pelos seus pedidos. A Rosiane Gomes: Bom dia, querido pastor Alberto Júnior. Que Deus abençoe grandiosamente sua vida e seu ministério. Amém. Muito obrigado, Rosiane. Que Deus abençoe a todos nós e nos proteja. Almira Oliveira Souza: Um abraço, pastor. Peço oração pela minha família e também a saúde da minha mãe. Almira, estaremos orando por sua família e também por sua mãe. A Celina Maciel, ela pede oração pelo seu filho Maurício, para que Deus o liberte dos vícios, da bebida alcoólica, do cigarro, para que ele saia das dívidas. E Celina, estaremos orando, tá bom? Por seu filho de modo muito especial. A Lucilene Silva: Bom dia, pastor Alberto. Peço que continue me ajudando em oração por minha família, minha vida espiritual, por meu filho Eric e Hester e por meu esposo Heleno. Lucilene, continuaremos orando, tá bom? Continuaremos orando pelos seus pedidos de oração. A Rosineide Honorato: Bom dia. Hoje peço oração por meu filho que está precisando trabalhar urgentemente. Rosineide, estaremos orando por seu filho, por uma oportunidade de emprego para ele, né? A Alzanira Pinheiro: Bom dia, pastor, e a todos do grupo. Que Deus continue abençoando a vida de todos os pais deste grupo de oração. Peço oração por mim. Fui chamada por Deus para trabalhar no Ministério da Mulher. Que Deus me conceda a sabedoria para fazer a vontade dele e poder ajudar as minhas irmãs a crescerem na fé. Amém, Alzanira. Que Deus a use poderosamente e nós estaremos orando aqui por você, tá bom?
A Idalina Cunha, bom dia, pastor Alberto Júnior. Deus te abençoe sempre e sempre. Amém, Idalina, muito obrigado. Deus abençoe a todos deste grupo, nos dando o prazer, a alegria de entronizar o Senhor Jesus Cristo em nosso coração. Amém, Idalina. Jesus precisa estar no nosso coração, na nossa vida, precisa ser o primeiro, né? A Josélia Adriana Soares, peço oração pela minha igreja e por minha família e minha conversão. Josélia, estaremos orando, tá bom? Pelos seus pedidos de modo muito especial. A Elizabeth Silva, bom dia, pastor. Deus continue abençoando todos nós. Continue orando por minha família. Elizabeth, vamos continuar, vamos orar por sua família, ok? A Pamela Diniz, bom dia, pastor Júnior. Maranata, que o Senhor logo venha, Pamela. Que nosso Deus possa abençoar sua vida e de toda a sua família. Amém, muito obrigado. E ela pede oração para que Deus possa abençoá-la com um emprego que não tenha que trabalhar aos sábados, né? Ela diz que é mãe solo, mas crê em Deus, que Ele nos ama e vai cuidar desse momento. É verdade, Pamela, Deus cuida de cada detalhe. Eu costumo dizer assim, quando nós escolhemos ser obedientes, fiéis a Deus, Deus nos abençoa. É o contrário do que algumas pessoas pensam, né? As pessoas desobedecem e aí elas pensam assim, olha, eu vou arrumar um emprego, vou trabalhar no sábado e quando estiver trabalhando, aí eu falo que eu guardo o sábado e Deus vai me abençoar. E não é bem assim. Se nós conhecemos a verdade, nós precisamos no nosso coração decidir ser fiéis a Deus. E a partir desse momento, Deus se enxerga, conhece a nossa escolha, a nossa decisão e Deus ele cuida de cada detalhe. Tá bom, Pamela? Nós estaremos orando por você para que Deus lhe conceda uma oportunidade de serviço. A Ana Marques, bom dia. Peço oração pelos meus filhos Davi e Alice e por uma situação especial na vida do Davi, em que ele precisa de um milagre. Ana, continuaremos orando por seus filhos Davi e Alice, por esse milagre que o Davi tanto precisa, tá bom? Deus é especialista em milagres. A Mariana Nascimento, peço oração por minha família em todos os sentidos. Amém. Vamos orar, tá bom, Mariana? Bom, esses são os pedidos de oração de hoje e eu quero convidar você, se você puder, se ajoelhar comigo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar por todos esses pedidos que nós mencionamos aqui, para que Deus os responda para a honra e glória do nome do nosso bom Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nossa gratidão a Ti pelo Teu cuidado, por Tua proteção e pela certeza que nós temos do Teu amor por cada um de nós. Senhor, nós aprendemos hoje na meditação a importância de ter um coração abnegado, de ter uma vida humilde. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude a deixar de lado o nosso orgulho, a deixar de lado o nosso próprio eu e olhar mais para Jesus e buscar imitar a Cristo constantemente na nossa vida. Ajuda-nos, dá-nos o teu poder. E neste momento nós queremos orar pelos pedidos de oração. O Senhor ouviu cada nome, cada situação, e nós queremos entregar todos estes pedidos em tuas bondosas mãos. Senhor, nós oramos com fé, oramos com poder que vem dos céus, porque confiamos na tua grandeza. Não há impossíveis para ti. O Senhor é o Deus criador, mantenedor de todas as coisas. Portanto, Pai, responda a nossa oração de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu poder. Nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é um Deus que cuida da nossa vida. Pai eterno, ajuda-nos a crer, como se já tivéssemos recebido a bênção que tanto queremos e precisamos. Entregamos a Ti a nossa vida, pedimos um ótimo dia na Tua companhia, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um dia feliz na Tua presença. Nos proteja nas nossas atividades, perdoa os nossos pecados. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Como é bom passar tempo com Deus e que bom ter você aqui com a gente todos os dias. Lembrando você que se você tem algum pedido de oração e gostaria que nós orássemos por você, deixa nos comentários aqui embaixo
e nós estaremos orando pelo seu pedido de oração, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma das novidades, curta a meditação, porque dessa forma o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, é importante e ele vai espalhar para mais e mais pessoas. E não se esqueça de compartilhar também a meditação. Você pode compartilhar com seus amigos, com a sua família, com seus vizinhos, compartilha com os irmãos da tua igreja e principalmente com aquela pessoa que você sabe que está precisando neste momento ouvir uma palavra de esperança, de confiança e de certeza do cuidado e da proteção de Deus por cada um de nós. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha um dia feliz na presença de Deus. E amanhã, você já sabe, nós temos um encontro marcado. Um forte abraço e até lá!